pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Começar mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve o seguinte: Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Hoje eu quero falar um pouco sobre o Deus que fecha porta. Muitas vezes nós temos a ideia de que Deus ele só abre porta para a gente, que ele só abre caminho para a gente passar. Mas tem situações na nossa vida que Deus ele fecha portas. Primeiro porque ele conhece o futuro, ele sabe as consequências que certas portas trarão para a nossa vida. Como eu falei no último vídeo, a gente precisa entender se nós estamos aonde Deus realmente nos colocou. Porque existem portas que não foi Deus que abriu. Existem lugares que não foi Deus que nos colocou. Por que que Deus ele fecha muitas vezes algumas portas? Por algumas razões. Uma delas é que muitas vezes algumas portas que são abertas nos afasta de Cristo. Conhece aquela frase que diz que a bênção se tornou maldição? Sim, muitas vezes é isso que acontece. As pessoas oram, as pessoas fazem campanha para Deus abrir uma porta, para Deus abrir, um lugar que elas possam trabalhar, um lugar que elas queiram estar. Muitas vezes, quando essa porta é aberta, há um distanciamento de Cristo da nossa parte. Porque nós não temos mais tempo para ir para a igreja, nós não temos mais tempo para orar, nós acabamos ficando ocupados demais para Deus. E aí aquilo que era para ser uma bênção na nossa vida acaba se tornando uma maldição. Ou gente que ora para Deus dar um carro e Deus abençoa com o carro. E aí quando ela adquire o carro, ela não vai mais para a igreja, ela só quer passear, não tem mais tempo para Deus. É muito isso que acontece muitas vezes conosco. E é por isso que tem portas que Deus ele não abre, ele fecha. Porque ele sabe as consequências que vai gerar na sua vida com ele e na sua vida pessoal também. Por mais que para nós seja atrativo, principalmente porta de emprego, por questões de salário, por questões de horário, enfim, por N razões, existem muitas portas que são muito boas aos nossos olhos. Mas Deus ele sabe que se você entrar em determinado emprego, você vai se afastar dele. Muitas vezes, se o salário for muito alto, você se torna amante do dinheiro. O dinheiro passa a ser o seu senhor. Então, muitas vezes, Deus não nos dá algumas bênçãos porque ele sabe que aquilo vai nos corromper. Existe uma frase de um hino que vai dizer: foi por isso que eu fechei as portas, para ver se você lembrava de mim. Tem muita gente que foi abençoado, de uma forma tão sobrenatural, mas que não lembra mais de quem o abençoou. Não lembra mais daquele que abriu a porta. Não quer mais saber de Deus, não quer mais saber de Cristo, não quer mais saber da igreja. Vive apenas para si, sendo que tudo aquilo que ele tem foi Deus que deu. Então tome cuidado com algumas bênçãos que você já recebeu, para que isso não se torne maldição. E não ache que toda a porta fechada foi o diabo que fechou. Muitas vezes é Deus que está fechando para preservar a sua alma, para garantir que você não perca a sua salvação. Porque muitas vezes quando algumas portas são abertas, a gente perde a nossa salvação, porque a gente perde o nosso relacionamento com Deus. Então Deus prefere fechar algumas portas para você aqui do que perder a sua alma, do que perder o seu relacionamento, o relacionamento dele com você. Porque nada mais importa do que a presença de Deus. O salmista vai dizer: não afaste de mim a tua presença. Porque ele entendia que era o bem mais precioso que ele tinha, era a presença de Deus. E nós também, o que nós temos de mais precioso aqui é a presença de Deus. Então não troque, porque você não tem mais tempo, porque você não quer mais ir para a igreja. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre-se que outrora você não tinha nada, mas agora você tem tudo, porque Deus te deu. Então reflita sobre isso e aprenda a discernir se realmente algumas portas foi Deus realmente que fechou e o que Ele quer te ensinar com isso. Porque tudo que Deus faz é um aprendizado para nós.
Então é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês. Peço que, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Deixe seu like, ative o sininho para você receber notificação quando tiver de novo. E é isso. Muito obrigado pelo acesso de vocês e até o próximo vídeo.